Deus, o Criador de todas as coisas, Ele está também sobre todas as coisas. Todas as coisas que existem, elas estão abaixo desse mesmo Deus. Existe um conceito, não sei se você conhece, mas nós vamos compartilhar ele aqui juntos, que se trata de absoluto versus relativo. O que é absoluto? Absoluto é tudo aquilo que é inquestionável, que não é sujeito a alteração. Tudo aquilo que é indubitável. Você não pode mudar aquilo que é absoluto. Absoluto é absoluto. A palavra de um rei na antiguidade, ela costumava ser absoluta. Uma vez que um rei dava um decreto, esse decreto não podia voltar atrás. Nós temos o exemplo no livro de Daniel, quando o rei ele decreta sob influência dos seus conselheiros. Ele decreta que nenhum homem ou mulher ou criança, nenhuma pessoa deveria dobrar os seus joelhos e orar a Deus algum durante um espaço de tempo. Cada pessoa que tivesse uma petição a fazer a um Deus, deveria fazer ao rei, deveria confiar ao rei as suas necessidades. Daniel, ele quebrou esse decreto, ele não foi fiel a esse decreto. E ele dobra os seus joelhos e, como ele sempre faz, ele busca o Senhor em oração. Isso já era proposital, era justamente para chegar nesse fim que os conselheiros, os outros sátrapas, tiveram a ideia de influenciar o rei, para poder prejudicar Daniel. Eles se sentiam ameaçados pelo relacionamento de Daniel com o rei. E então eles entregam Daniel para o rei. Eles dizem: rei, este mesmo Daniel não foi fiel à sua palavra, pois ele está orando. Ele não te leva a sério. Ele quebrou a sua palavra, ele desafiou o seu poder. O rei queria livrar Daniel. Ele entendeu a astúcia dos rivais de Daniel e ele queria livrar, mas ele não pôde quebrar a própria palavra. E havia um julgamento, uma condenação para quem quebrasse esse decreto. Seria jogado na cova dos leões. E o rei ficou muito incomodado com tudo isso, deve ter se sentido manipulado, deveria estar triste, com muita raiva dos seus sátrapas. Mas esse mesmo rei, ele ordena que o decreto seja cumprido. E então eles jogam Daniel na cova dos leões. Você conhece essa história, sabe que Daniel foi liberto pelo Senhor, ele foi livre da boca dos leões, ele não sofreu dano algum e cumpriu a justiça do decreto. Ele foi jogado na cova dos leões, mas não morreu. Deus livrou Daniel e o nome do Senhor foi glorificado por causa disso. Mas esse exemplo que eu dei é para mostrar para você o que significa absoluto. Absoluto é algo que não pode ser alterado, não pode sofrer alteração, não pode sofrer influência, não pode sofrer nenhum tipo de mudança. Absoluto é absoluto. Vamos lá. Relativo é o oposto de absoluto. Relativo é tudo aquilo que é dito como é, mas pode ser interpretado de maneira diferente. Por que você acha que existem tantas denominações diferentes de igrejas? Porque você acha que há tantas interpretações diferentes para um mesmo versículo. O nome disso é relativismo. Você pode sim aplicar uma alteração, certo? A palavra de Deus,
Deus, ele é absoluto, e a sua palavra, ela é absoluta. A Bíblia, ela deve ser interpretada. Eu não vou me aprofundar em exemplos de interpretações erradas que a gente vê de vez em quando por parte de algumas pessoas em relação à palavra, mas é só para realmente reafirmar que a palavra, a Bíblia, ela deve ser devidamente interpretada. E o Espírito Santo, ele nos dá a chave de interpretação. É buscando ao Senhor, tendo uma vida com Deus, que o Senhor, ele nos revela a sua palavra. Não tem desculpa para quem tem muito estudo, pouco estudo, isso realmente não importa, não faz diferença alguma quando se fala de relacionamento com Deus. Pedro, Tiago, João eram pescadores não tinham estudo, pescadores não frequentavam a escola, eles não eram escribas que tinham o talento, o dom da leitura, da interpretação de textos, muito pelo contrário, eles eram homens que tinham um vocabulário muito estreito. E mesmo assim, quem era Pedro quando Jesus tirou ele do barco de pescador? E quem é Pedro no livro de Atos dos Apóstolos? Quem é o Pedro que escreve aquela carta? Aquele homem eloquente, cheio de argumentos relevantes a respeito do que Deus tem para a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita, o Espírito Santo, ele nos inspira. Enfim, relativo é quando um advogado, ele dilata uma lei, ele interpreta de maneira correta, porém dá um sentido diferente para uma determinada lei, a fim de conquistar aquilo que o seu cliente quer. O nome disso é relativismo. Por exemplo, imagina agora que você é adolescente e o seu quarto está completamente bagunçado, sua mãe está ficando louca com essa desorganização e ela diz bem assim para você: eu estou indo trabalhar. Quando eu voltar do trabalho, eu não quero ver esse quarto bagunçado. Você está me entendendo? E aí, você não arruma o seu quarto. Porque sua mãe, ela não falou para você arrumar o quarto. Sua mãe, ela não disse em momento algum que era para você não arrumar o quarto. Mas aí você tranca o seu quarto. Você deixa o seu quarto inacessível à sua mãe. E aí, quando ela chega, ela vai dizer bem assim: e aí, arrumou o quarto, aborrecente? E você vai falar: ué, mas era para arrumar o quarto? Aí quando ela pega o chinelo para te bater, você fala: opa, você não disse para mim que era para eu arrumar meu quarto. Você disse para mim que não queria ver o meu quarto bagunçado. Então eu tranquei o quarto, você não vai poder ver minha bagunça agora. Fica tranquila, eu cumpri exatamente o que você disse para eu cumprir. O nome disso é relativismo. Você relativizou um decreto da sua mãe para poder comportar melhor aí aquilo que você queria, para ter o fim que você desejava, para cumprir aquilo que você queria. O nome disso é relativo. Você entendeu agora a diferença entre absoluto e relativo? Porque isso vai ser importante em tudo aquilo que a gente estudar na palavra. Muito bem, eu disse para vocês a princípio de conversa que existem duas principais leis que fundamentam o universo, que é tempo e espaço. Muito bem, existem duas leis que relacionam Criador e criação. Sabe quais são essas duas mais importantes leis que relacionam Criador e criação? Absoluto e relativo. O Criador supremo de todas as coisas é absoluto. Toda a sua criação é relativa. Somente Deus possui, é detentor do título de absoluto. Abaixo de Deus, tudo é relativo. Gente, as duas maiores leis que fundamentam o universo, o alicerce sobre o qual tudo está construído, é relativo. O tempo é relativo, o espaço é relativo, pode ser dobrado, pode ser manipulado. Tudo isso é relativo. No entanto, o único que é absoluto é Deus. Jesus, ele disse certa vez
que todo pecado será perdoado ao homem, toda iniquidade ela vai ser perdoada. No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Palavras de Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, nós temos um limite que nós possamos alcançar, que nós podemos alcançar de toda a depravação da nossa natureza. Mas quando nós tocamos no Deus absoluto, quando nós ofendemos o absolutismo de Deus, nós não obtemos perdão. Mas não fiquem encucados com isso. Nós vamos falar no determinado tempo sobre a blasfêmia do Espírito Santo e você vai entender tudo sobre esse conceito, que não é uma contradição do Deus todo amor, que não é uma maneira de derrubar o sacrifício de Jesus, como se o sacrifício de Cristo na cruz não fosse suficientemente para perdoar o homem de todos os seus pecados, ou seja, tem um pecado aí que é maior que o sacrifício de Jesus. Não, nós vamos conversar sobre isso no devido tempo. E esse tempo não é agora. Agora eu estou usando o exemplo desse versículo para explicar para você sobre absolutismo e relativismo, porque tudo isso vai ser muito importante ao longo do nosso estudo da série Gênesis. Ou seja, tudo o que está abaixo de Deus é relativo. E nós estamos abaixo de Deus. E nós estamos dentro do universo criado por Deus. Se esse universo criado por Deus é relativo, nós, a criação, somos relativos também. Estamos dentro do conceito de relativo. Mas Deus, Ele está acima de todas essas coisas. Ou seja, Ele é o absoluto. É aí que entra o conceito de que Deus, Ele não está sujeito ao tempo como nós estamos sujeitos. Afinal de contas, quem foi que engenhou em sua mente, quem foi o arquiteto do tempo, foi Deus. Antes que Deus criasse o tempo, não havia tempo. Foi Deus que inventou esse conceito para princípio de conversa. Então Deus, Ele cria no seu coração, Ele imagina na sua mente e Ele cria o fundamento do tempo. Ele vai criar o primeiro bloco de construção da sua criação. Mas o próprio Deus em si, Ele está acima do conceito do tempo. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Lembra quando eu falei sobre Cronos para você? Que Cronos, ele devora a sua criação, ele devora os próprios filhos, porque ele dá um tempo determinado de existência para tudo aquilo que ele gera. Tudo que ele gera tem começo, meio e fim. Muito bem, Deus, ele está acima do conceito do tempo. Deus, ele existe antes do tempo. Quando foi que Deus criou o tempo? Quando foi, em que momento, qual foi a gênese da dimensão do tempo? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ter uma revelação da parte de Deus no primeiro versículo da Bíblia. Quando Moisés escreve, inspirado por Deus, no princípio, ele está se referindo literalmente à construção da dimensão do tempo. Princípio é tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus
e terra. A terra, ela está dentro do conceito de céu. Céu está acima do conceito de terra. Nós somos englobados por esse conceito. Ou seja, céus e terra é o momento, é a gênese em que Deus cria espaço. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é a gênese da origem do tempo e do espaço. As leis que fundamentam o universo, sobre o qual todas as coisas estão construídas, está escrito impecavelmente em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo, é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.